A graça e a paz para todos, irmãos. Amém? Amém. Na quinta-feira, o pastor ele fez uma belíssima correção, que Jesus voltará, porque eu e todos que estão aí, eu tenho certeza que tinha essa expressão, Jesus está voltando. E o pastor fez uma correção belíssima, porque temos que entender que Jesus voltará. Ele não está voltando, como o nosso pastor falou aqui antes da oração, ele não está voltando. Isso me chamou a atenção numa quinta-feira. Numa quinta-feira ele me chamou a atenção. Eu fui para casa com esse pensamento. E na quinta-feira passada, o pastor mandou uma mensagem também informando: Jesus vem. Eu tenho certeza que todo mundo recebeu numa quinta-feira pela manhã. Na quinta-feira passada, ele falando e corrigindo. O pastor, por sinal, uma correção belíssima. E quinta, a gente recebendo a mensagem pela manhã. Então, eu trouxe aqui pequenas reflexões. Talvez não seja uma pregação, mas é o que está no meu coração. É o desejo que está no meu coração. Então, uma pequena reflexão, que Jesus voltará. Amém. Para a gente começar, fala aí para os seus irmãos que estão do seu lado. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Pode ser melhor, viu? Para Deus Tá vendo? que Deus te abençoe e te guarde. É isso aí. É só para descontrair um pouquinho, para quebrar um pouco do gelo. Se encontra em Lucas 1,37. Se encontra em Lucas 1,37 que diz: para Deus nada é possível. E em Números 6,24, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá bom? Nessa manhã que Deus tem que nos guardar, nos proteger, porque lá fora não está nada fácil. Eu vou pedir a irmã Sueli que coloque, por gentileza, Mateus 24:3. Gente, eu vou passear por alguns tópicos e também vou fazer uma leitura bíblica, né, devido às situações que estão acontecendo no nosso país. Nosso bairro, tá? A gente vai estar passeando na leitura bíblica. Eu vou pedir a Caio, por gentileza, você pode manter aqui no teclado aquele fundo musical bem baixinho que você já conhece. Eu gosto de estar falando com aquele fundo musical. Mateus 24:3. Obrigado, viu, Caio? E estando assentado no Monte das Oliveiras. Quem estava sentado no Monte das Oliveiras? Jesus. Vocês estão lendo, viu? Está lendo a Bíblia. É isso aí. E chegaram-se a ele, aos seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos orar. Senhor Santo Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, me usa, Pai, como instrumento das tuas mãos, para que eu venha falar exclusivamente só da tua palavra. Me diminua, Senhor Deus, para que tu cresça mais e mais na minha vida. Tira tudo que não te louva, que não te agrada, que não te pertence. Pai, vai limpando, Senhor Deus, da ponta do fio de cabelo à ponta do pé. E que tudo que vai ser feito, que tudo que vai ser falado aqui, para a honra e glória do Senhor, para que teu nome, Senhor Deus, seja exaltado e glorificado aqui nesse lugar. Pai, essa é a minha oração, Senhor Deus, que eu te peço, te oro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aí vem sinais no mundo e na natureza. A gente pode ver que está tendo aí guerra, nação contra nação, reino contra reino. Aí eu separei aqui guerra, nação contra nação, e separei alguns países para a gente entender um pouquinho. Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, Irã. Aí vem Israel
Grupo Palestino Hamas. A nossa Bahia também guerra. A nossa Bahia aqui, ó, pertinho da gente. A guerra não é só lá fora. A guerra está aqui também, na Bahia, nos bairros. Então, está aqui. Falamos um pouco sobre guerra. Por gentileza, Sueli, Mateus 24, que diz, ó: e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque viste que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O 7: porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Prosseguindo aqui com os tópicos, eu também separei terremotos nos Estados Unidos, no Chile, no Japão, na Indonésia, no México, na Irã, Equador, China, Turquia, Rússia, Peru, Colômbia e por último a Venezuela, segundo o balanço oficial de 5.000 mortos. 5.000 mortos foi a última visualização que eu tive nas redes sociais. 5.000 mortos. Gente, eu tenho certeza que naquele local tem muito mais gente lá. Muito mais gente. E agradecer a Deus também por aqueles sobreviventes, né, que foram muitos também devido à situação do terremoto. E lembrando, gente, a magnitude é de 7,4 tremor. Você sabe que é 7,4? Talvez a gente não conheça. Eu também não tenho esse muito conhecimento, mas eu entendo pela reportagem, 7,4 derruba um prédio de 10, 15, 20 andares. Pode ter certeza. Eu não conheço muito essa magnitude, mas eu sei, assistindo os vídeos, foram vários prédios de 10, 15 metros descendo ao chão, descendo ao solo. E dando continuidade, que está também Apocalipse 18, desculpe, Apocalipse 16, e seu versículo 18 também diz: e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde criar homens sobre a terra. Homens sobre a terra. E diz aqui, ó, na parte B: tal foi esse tão grande terremoto. Irmão, foi tão grande o terremoto que eu tenho certeza e convicção que muitos que assistem jornais, acessam suas redes sociais, foi um grande terremoto. Teve vários aqui, em vários países que eu citei, são vários países, mas o pior de todos foi a Venezuela, que diz lá: tal foi esse tão grande terremoto. Dando início, também tem aí as pestilências, a fome, as epidemias. A fome, como o pastor falou, o Ronaldo acabou de falar, eu vi também nas redes sociais, eu estou acompanhando. Lá também a mesma forma, cristãos, como o pastor Ronaldo falou aqui, é verdade, são vários cristãos morrendo. Eu vi um vídeo que existia uma vala, lembra da Covid? Era a mesma coisa. Existia uma vala imensa, só de cristãos sendo enterrados. Uma vala gigante sendo enterrado, um corpo do lado do outro. Igual a situação do Covid. A mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Por motivo da pregação. E os cristãos lá estão sendo perseguidos. Os cristãos lá estão morrendo de verdade. Não estão lá não está para brincadeira. Lá está morrendo de verdade. Lá está morrendo. E fora a fome. A gente vê o pessoal da África, o pessoal da Nigéria também. Então, fome em vários lugares. Mas esse país
a Nigéria e a África é a pior lugar que tem em termos de fome. E aí vem aqui também, né, que faz parte de Jesus voltará, falando sobre o sol e a lua em sangue, que a gente vai ver no texto em Lucas 21:11, que diz assim na palavra do Senhor: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Está acontecendo ou não está? Grandes sinais nos céus. Como foi dito aqui, o sol e a lua em sangue, né? Você coloca o Joel 2:31-32, que também vai falar um pouquinho sobre o sol e vai falar um pouquinho também sobre lua de sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está acontecendo isso no lugar, gente. Quem já viu lua de sangue? Eu já. Quem não viu aí, pode fazer um sinal, mas é o sinal do céu. Aí vem sinal, vem um sol que se converterá em trevas, sim ou não? Aí vamos falar um pouco também aqui nesse momento da vida de Jesus, o esfriamento ao amor próximo. Está acontecendo ou não está o esfriamento ao amor próximo? Na última quinta-feira de oração, em nosso círculo, a nossa irmã Karine, desculpe pela referência, né, por estar citando o seu nome, mas as verdades têm que ser faladas, tem que ser dita. Na última quinta-feira, no culto de oração, a nossa irmã, ela relatou situações verídicas aqui nesse lugar, sabe? Ela relatou situações verídicas aqui nesse lugar, porque o amor de muitos esfriarão. Na verdade, já está se esfriando há muito tempo. O amor ao próximo, respeito, dedicação ao outro, união. Então, já está acontecendo. Mas por que isso, Carlos, está acontecendo? Porque a palavra do Senhor, ela não pode estar voando. A palavra do Senhor não pode estar voando. A palavra do Senhor está aqui escrita. Jesus voltará. Então, para tudo isso que está acontecendo na nossa Bahia, no Brasil, no mundo inteiro, Jesus voltará e o amor de muitos esfriará. Você vê aí pai contra filho, filho contra pai. Você vê esposo matando esposa, esposo matando esposa, esposa matando esposo. Quantas, a gente liga a televisão, quantos feminicídios acontecendo? Porque o amor de muitos esfriará. Que se encontra em Mateus 24:10. Mateus 24:10. Depois a gente vai dar uma lida no 12 e depois também no 13. Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e os outros se aborrecerão. Ou, na outra tradução, se odiarão. Na minha tradução está dessa forma: odiarão. Aí vem o 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim ou não? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o 13 diz também: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Toda a leitura que eu fiz é baseado de salvação. Se você tiver sua vida santificada, né, buscando Deus, a presença dele, buscando intimidade com ele, pode ter certeza que no final da salvação, pode ter certeza no final da salvação. Aí eu coloquei aqui também, tempestades, furacão, de tsunamis. Você sabia que de tsunamis são ondas gigantes que possuem em média de 30 metros de altura? Quem sabia disso aí?
de tsunamis. São ondas de 30 metros de altura. Imagine como aconteceu também as chuvas no Rio Grande do Sul. Lembra do Rio Grande do Sul? Ali foi devastador. Mas quem sou eu para julgar esses países, essa pequena pregação, ou talvez seja uma pequena reflexão? Quem sou eu para julgar? Só quem pode julgar é só Deus. O que está acontecendo lá a gente não sabe, mas só quem pode julgar é só Deus. Pastor, só Deus pode julgar, porque Ele sabe de todas as coisas. Porque lá no Salmo 121, seu versículo 2 diz: eleva meus olhos para o monte, então onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, Jorge, quantos fios tem branco na sua cabeça. Ele sabe, Érica, o dia que você foi gerado. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Onisciente, onipresente e onipotente. Quase esquece. Isaías 29:6. Do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões e com terremotos e grande ruído e com tufão de vento e tempestades e labareda de fogo. Peço minha irmã que coloque também aí a nossa pequena reflexão. Já está quase finalizando, mas eu tenho certeza que o que está sendo falado aqui nesse lugar, eu tenho certeza que vocês estão tendo convicção e estão entendendo o que está acontecendo na nossa Bahia, nosso mundo. Mesmo sendo 5 minutos, 10, 15, meia hora, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que está acontecendo na nossa Bahia, no nosso Brasil, no nosso mundo inteiro. Mas Jesus está voltando, viu? Ele não voltará não, porque o pastor me chamou a atenção. Ele está voltando da onde? Que o pastor que Jesus até agora não voltou. Isso me chamou a atenção. Ele não está voltando, ele voltará. Naquele grande dia, ele voltará. Amém? Amém? Amém. Então, Mateus 24, que diz assim na tua palavra, eu gosto desse versículo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Isso é Jesus falando. Vai passar tudo vai passar que está ao nosso redor, vai passar tudo, mas as palavras do Senhor, como está escrito lá, nem eu estou falando não há de passar. Amém? Amém. Aí vem aqui o 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, imagine, nem os anjos do céu. É a palavra que está dizendo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eita, aleluia, que louvado seja, agradecido seja teu nome. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do homem. Lembra como foi a situação de Noé? A mesma coisa será a vida do homem. Né? Para a gente fechar essa parte aqui, uma pequena conclusão: que nos aproximamos mais e mais do Senhor. Nessa manhã que Deus, que nós, eu, vocês, se aproxime cada dia mais do Senhor. Como? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando intimidade com o Senhor dia a dia, buscando a presença do Senhor dia a dia. Não é isso? Então essa é a minha pequena conclusão. Eu sei que é uma mensagem pequena, mais ou menos, talvez seja uns 10 minutos ou um pouquinho mais, mas foi isso que Deus plantou no meu coração. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Desistir jamais, né, pastor? Desistir jamais, nem que seja 5, 10 minutos, desistir jamais. Mas, irmão, deixa eu deixar aqui só uma pequena situação que aconteceu comigo. Ontem no sábado, eu estava também comentando até com o Roquinho.
Eu não consegui ler a palavra, não consegui meditar, mas eu consegui preparar algumas coisas na sexta. E no sábado, o inimigo o tempo todo na cabeça, você não vai pregar, porque eu não estou pregando, é simplesmente uma reflexão. O tempo todo, 12 horas na minha cabeça. Cheguei até a mandar uma mensagem para o pastor: pastor, não estou me sentindo bem, me desculpe, não tenho condição de pregar. Comentei até com o nosso irmão Roque, mas eu determinei, porque ele se levantou, foi para cair. Ele se levantou na minha vida, foi para cair. Inimigo nenhum não tem vez na nossa vida, porque maior é Deus, maior é Deus. Então ele se levantou para cair. Determinamos, eu entrei em oração, entramos em oração, minha esposa junto comigo em oração, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, porque ele tentou me parar. Irmão, se você tem algo, tem oportunidade, aproveite a oportunidade, porque a gente temos que fazer isso, tudo que está acontecendo hoje, na pregação que teve aqui, temos que fazer hoje. Amanhã só Deus pertence, amanhã só Deus pertence. Então, se eu tive a oportunidade, porque essa é a minha terceira oportunidade, o pastor me chamou a primeira, eu neguei, o pastor me chamou a segunda, eu neguei, a terceira eu disse: não, peraí, calma, quase ele me derruba ontem, e eu falei ao pastor a verdade, que eu não tinha condição de pregar, mas eu disse: não, peraí, já me deu 2 rasteiras, calma, vamos agora. Eu determinei, oramos, e eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Aí vem a situação, pastor, eu estava conversando com o senhor lá embaixo, referente ao meu trabalho. 9 anos na Fundação Bradesco, 9 anos. Aí eu fiz uma cirurgia que ninguém espera estar doente, ninguém quer ficar doente. Isso acontece devido à situação que a gente vive, as besteiras que a gente come, que são produtos industrializados, produtos embutidos e conservantes. Infelizmente, aconteceu. E aí eu fiz a minha cirurgia, eu passei 3 meses e 15 dias em casa, e aí eu determinei, vou voltar a trabalhar, porque eu já estou me sentindo bem. E aí na quinta-feira fiz o ASO pela empresa, e na sexta voltei, já estava tudo certo para voltar para a Fundação Bradesco. Aí na de tardezinha, o pessoal da equipe lá da empresa liga para mim: você não vai para a Fundação, você vai para a base, que é chamado base, Laura de Freitas. Chegando lá, procura saber com os profissionais grandão, foi o que houve, o que foi que aconteceu, não tenho mal conduta, respeito todo mundo, trato todo mundo bem. Pergunto, eles não falam porque, segundo informação antiética, estava falando o que foi que aconteceu. Mas eu tenho convicção que eu não fiz nada. Mas a gente tem que entender que aonde a gente está não é casa de ninguém. Simplesmente a gente é contratado pela empresa e a gente tem que cumprir. E de repente ele pode revogar. Aí eu fiquei um pouco chateado, minha esposa sabe, um pouco chateado porque eu saí da Fundação Bradesco com 9 anos. E eu tinha esquecido porque eu orava ao Senhor lá no trabalho. Eu orava em casa, pedindo que Deus me colocasse até em um local melhor, para que eu venha participar dos meus cultos, quinta-noite e domingo pela manhã, domingo à noite. Eu não estava mais tendo a oportunidade, mas a oportunidade de estar aqui era no domingo de manhã e domingo à noite. Então não tinha mais oportunidade de terça. Às vezes, quarta-feira também não tinha condição de estar aqui. Então eu lembrei, eu parei, comecei a meditar. Eu estava pedindo a Deus, eu tenho certeza que Deus ouve as nossas orações. E hoje eu não me encontro lá, hoje eu me encontro num local que eu pego de 6 da manhã às 6 da noite. Então eu consigo ir para o culto. Agora, dia de quinta, domingo de manhã, domingo à noite. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, mas quando eu parei para meditar, a ficha caiu. A ficha caiu, pastor. Se eu fiz uma oração pedindo que me coloque no local de orar, ele aí, quando eu volto da cirurgia, me
tiraram de lá, mas para a honra e glória do Senhor, onde eu estou, também estou bem. Aí vem aqui, vou dar uma breveada rápida aqui na situação da minha cirurgia. A gente sabe que a gente recebe muitas palavras incentivas, palavras positivas, não é isso? E teve o meu cunhado, chamado Chico, foram várias, que ele fez assim para mim. Eu vou reduzir, não tem condição de falar tudo. Ele fez para mim: você é vitorioso. Você é guerreiro. Isso com as palavras dele. Você é vitorioso. Você é guerreiro. Você tem uma família. Você tem suas filhas. É isso mesmo. Isso aí é o final da... Isso aí eu também tenho uma pregação. Aí ele disse para mim: você tem uma família, você tem sua esposa, você precisa voltar da guerra. Você vai para a guerra e você precisa voltar dessa guerra, porque você tem uma esposa, tem uma filha e tem um neto que está para mim. Então, para a honra e glória, tudo aconteceu como Deus quis, sabe? E no setor de oncologia, existia várias pessoas lá no local. Eu consegui sentar no meio de 5 pessoas, cada uma com sua história. A maioria da cirurgia que foi feita igual a minha, todas abertas. Eu tenho um médico, Davi, chamado Davi. Ele é ortopedista. Ele fez a mesma cirurgia e foi aberta e fechada 5 vezes, pastor. Por quê? Ele conversando comigo, esse Davi, ortopedista, porque não colava o intestino no olho. E quando acontece não colar, que foi a cirurgia que eu fiz, corre o risco da bactéria se espalhar para os outros órgãos. Por isso que tem que abrir para costurar de novo. O dele teve que fazer 5 vezes. Imagine que situação, pastor. E para a gente finalizar, vem cá, Sal, chamar você que é a menorzinha da casa, é a caçulinha, para a gente finalizar. Mostra aí, mostra a caneca da titia. Mostra aí a caneca de tia. Mostra a caneca da vovó. E a caneca do vovô. A Sângela nos convida. Ela chega com os 3 presentes no local que ela reservou para a gente almoçar. Entrega os presentes. E eu fico assim: presente? Não entendi nada, mas tudo bem. Quando a gente abre, Deus é tão bom. Em meio de tanta guerra, tanta dificuldade, tanta chororô em casa que teve, pessoal angustiado, triste, Deus é tão bom que aí manda um netinho pra gente. Amém. E a alegria naquele lá começa a reinar, sabe? Deus é tão bom. Mas não foi programada a gravidez dela, não, irmãos. Ela estava usando o DIU, mas infelizmente o DIU falhou. Não foi só uma gravidez, só, pai, eu estou me programando, estou me organizando, não, falhou. Mas a gente entende agora de uma forma diferente, sabe? Tudo que vem de Deus é bom. Então, se veio um netinho, glória a Deus. E eu tenho certeza e convicção que aquela alegria reinou no lar, devido a meias lutas, meias batalhas, mas um netinho está para chegar. Louvado e grande seja o teu nome, né? Chamar a Sandila aqui, vem cá rapidinho, Sandila, para o povo ver como é que está o tamanho do neném que está crescendo aí. Gente, ó, eu peço perdão, desculpa se teve
alguma coisa que eu não pude falar, mas foi o que foi plantado no meu coração. Vai desculpando qualquer situação. Está aí minha filha Sândila, a barriguinha já, graças a Deus, já desenvolvendo cada dia. Quantos meses? 6 meses. 6 caminhando para 7. Aqui está a minha esposa, minha filha também. Venha logo para cá. Pastor. Fique altão. Pastor, obrigado, viu, pastor, pela oportunidade. Eu sei que o que foi falado aqui, eu tenho certeza que muitos entenderam, eu tenho certeza disso. Roquinho, obrigado também, muito obrigado de coração. E dizer que Jesus está voltando. Amém. Tá bom? Obrigado, pastor. Jesus está voltando ou vai voltar? Jesus voltará. Jesus voltará.